O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. Pesquisa liga sinal de alerta no governo Raquel Lira e aponta que João Campos seria eleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Quem vai explicar os detalhes é Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia para você, Laís. Bom dia para o nosso ouvinte. Olha, foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de votos, de avaliação do governo, e que mostra, né, que a governadora Raquel Lira segue tendo problemas de avaliação lá no Recife, né? E lembrando que mesmo essa pesquisa sendo no Recife, ela exerce influência em toda a região metropolitana. A divulgação foi do Instituto Real Time Big Data, né, a pedido da TV Guararapes. Os números revelam a significativa desaprovação por parte, né, dos recifenses, né, com 61% deles expressando aí descontentamento com a gestão atual da governadora. Os entrevistados, apenas 35% aprovam aí o governo de Raquel, enquanto 4% não quiseram responder. A avaliação do governo é marcada por índices relativamente baixos, com apenas 4% considerando ótimo, 15% bom e 38% regular. Por outro lado, né, 14% classificam o governo Raquel como ruim e 29% como péssimo. Apenas 2% não souberam opinar, não souberam responder. Por que os números são preocupantes? Porque já saíram outras pesquisas de outros institutos que mostram essa dificuldade que a Tucana tem lá na região metropolitana. E lembrando que foi essa dificuldade na região metropolitana que inclusive colocou Raquel como a governadora mais mal avaliada do país no fim do ano passado, uma pesquisa do Instituto Atlas. E como a região metropolitana ela concentra, né, o maior número de eleitores aqui do estado de Pernambuco, ela acaba influenciando em qualquer pesquisa. Veja, se a situação da governadora Raquel ela é complicada no que diz respeito à avaliação de governo, o mesmo não se pode dizer, por exemplo, do prefeito do Recife, João Campos. O governo dele ele tem uma expressiva aprovação de 82% dos recifenses aí aprovando o governo, com apenas 17% dos recifenses desaprovando a gestão de João Campos. Os índices de avaliação positiva também são elevados, com 35% considerando ótimo, 37% bom e 17% regular. Apenas 4% classificam como ruim e 6% como péssimo, e 1% não soube responder, não quis. É um número bem na contramão, né, do governo de Raquel de avaliação, que vai mostrando aí que a governadora precisa rever urgentemente, né, como ela poderá reverter isso. Uma coisa que chama a atenção, Laís e ouvintes, é que muita gente aposta, né, que Raquel vai conseguir o que ela fez aqui em Caruaru. Nos 2 primeiros anos de governo dela, ela imprimiu um modelo de gestão, inclusive foi lembrado isso aqui pelo prefeito Rodrigo no domingo passado, né, quando a governadora esteve aqui para declarar apoio a ele, em que a governadora tinha uma avaliação baixa, né, relativamente. Naquele ano e meio, né, da gestão dela, mais ou menos, nesse período que a gente ouve agora, a Raquel apoiou Priscila Krause e Daniel Coelho, né, para deputada estadual e deputado federal, respectivamente, e Priscila Krause obteve menos de 7 mil votos e Daniel Coelho pouco mais de 9 mil votos, o que muita gente considera uma votação baixíssima, já que ela tinha a máquina na mão. Mas aí Raquel conseguiu um empréstimo no Finisa, né, fez um investimento principalmente na Via Parque e em outras áreas da cidade e conseguiu, junto com o programa aí, Juntos pela Segurança, melhorar a situação da segurança aqui no estado, mesmo sabendo que a segurança, aliás aqui em Caruaru, mesmo sabendo que a segurança é um problema do governo do estado, mas ela comunicou muito bem naquela época e conseguiu trazer para si a questão da segurança. Hoje a governadora, essa é a área que ela tem mais dificuldade de avaliação, porque são casos e casos de insegurança. Um caso que chocou a todos, né, esse fim de semana foi a morte de um garoto, né, que jogava na base do esporte, de apenas
13 anos, acabou sendo atingido por uma bala perdida. Isso causou uma comoção muito grande, inclusive com a própria governadora emitindo uma nota de pesar a respeito disso. Enfim, Raquel vai ter que trabalhar bastante essa questão, porque João Campos está nadando de braçada. Já eu vou trazer também aqui a avaliação dele no que diz respeito a possíveis adversários numa corrida eleitoral, com João Campos praticamente resolvendo a parada aí no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Então, além de ter um governo muito bem avaliado, ele está sobrando no que diz respeito aos adversários na corrida eleitoral. Para a gente concluir essa questão nessa primeira parte do comentário sobre as avaliações, a gente trouxe aqui a avaliação de Raquel, que é uma avaliação ruim, avaliação baixa, a avaliação de João Campos, que é altíssima, e como é a avaliação do recifense no que diz respeito ao governo Lula, de acordo com essa pesquisa. Quanto ao governo do presidente Lula, a pesquisa revelou uma aprovação de 56%, mais uma reprovação de 40%. Então veja que a reprovação alta, lembrando que a direita é muito forte no Recife, né? Então também tem um percentual alto de eleitores, e 4% não souberam, não quiseram responder. A avaliação é dividida aí com 18% considerando ótimo, 24% considera o governo Lula bom e 25% regular. No entanto, 9% classificaram como ruim, 23% como péssimo. E uma coisa curiosa, né? Se a gente for pegar esses números do Instituto Real Time Big Data, no que diz respeito às avaliações e às intenções de voto, a gente percebe que o eleitor de Recife que desaprova o governo Lula, mas ele aprova o governo do aliado de Lula, né, que é o prefeito do Recife, João Campos, e também declara voto em João. Talvez por isso, né, que a gente não veja uma crítica veemente de João Campos, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, como já é bem diferente, por exemplo, Pedro Campos, que é irmão dele, ele já fala muito mal de Bolsonaro, mas você não vê, né, o João Campos criticando o ex-presidente, porque hoje, né, o voto à direita está bem consolidado também em João Campos. Então ele hoje consegue, ao mesmo tempo, o voto da esquerda, o voto do PT, o voto do PSB, o voto do PSOL, mas ele também está tendo aí alguns votos, né, no que diz respeito ao eleitorado mais à direita. Vamos agora, né, trazer os números aqui da pesquisa no que diz respeito ao cenário eleitoral do Recife. O prefeito João Campos, se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Ele aparece muito bem avaliado, já trouxe aqui, e na disputa por mais um mandato, conforme a pesquisa aqui do Instituto Real Time Big Data, né, ele é aprovado por 82%, já expliquei isso. E vamos agora a alguns cenários que foram feitos aí de uma possível disputa eleitoral lá no Recife. No cenário 1, João Campos aparece com 72%, Gilson Machado, que é do PL, e Daniel Coelho, que é o provável candidato do Raquel, teriam apenas 7%, né, os dois estariam empatados. Carlos Veras, que é um nome que é colocado aí do PT nesse cenário, ele teria apenas 1%, mesma pontuação de Dani Portela do PSOL. Votos brancos e nulos somariam 7%, e os eleitores que não souberam responder ficaram em 5%. No cenário 2, João Campos chega a 73%, Gilson e Daniel ficam com os mesmos 7%, e aí Dani fica com 1%. Já Mozart Salles, né, que é outro nome que é colocado aí como vice, até mesmo para ser o vice de João Campos, não pontuou na pesquisa. No cenário 3, João Campos, né, ele cai um pouco, ele teria 66% do eleitorado e sai com o ex-prefeito do Recife, João Paulo, sendo colocado pelo PT. João Paulo teria 8%, Gilson Machado 7%, Dani Portela ficaria aí com 6% nesse cenário. O cenário 4, o João Campos teria 72%, Gilson Machado Daniel 7%, e aí com Túlio Gadelha sendo colocado como candidato, ele aparece empatado com Carlos Veras com apenas 1%. No cenário 5, João Campos ele tem 73%, novamente Gilson Machado e Daniel Coelho ficam com 7%, Túlio Gadelha tem 1% e Mozart Salles mais uma vez não pontuou. Quando os entrevistados foram perguntados aí sobre em quem votariam na pesquisa espontânea, aquela, né, que não são colocados os nomes, né, apenas a lembrança, ele aparece com 36%, número muito alto. Gilson Machado foi lembrado por 2%, Marília Reis, que não é pré-candidata à prefeita do Recife, João Paulo e Daniel Coelho apareceram aí com apenas 1% das intenções de voto.
estão mostrando aí, né, que no que diz respeito ao Recife, João Campos está aí numa situação muito confortável, tanto para a eleição, ele aparece aí vencendo em praticamente todos os cenários no primeiro turno, então não tem adversário hoje. A briga hoje política é quem vai ser o vice, né, na chapa de João Campos, porque depois de 2 anos, 1 ano e 4 meses mais ou menos, ele deve renunciar para disputar o governo do estado contra a Raquel Lira, e todo mundo quer ser vice porque sabe que 90% hoje encaminha para uma reeleição de João, e aí ele sendo reeleito e renunciando mais na frente à prefeitura, ele teria aí, né, a pessoa que assumir, ela teria pelo menos um mandato tampão aí de 2 anos e meio, com a possibilidade de uma reeleição mais na frente. Isso, claro, né, isso num campo hipotético. Os nomes do PT já foram colocados, mas o João Campos já disse que só divulga quem será o vice ou a vice dele no dia da convenção. E o próprio presidente do PT, o Daniel Barros, ele confirmou em entrevistas, né, aos colegas da capital, né, que o PT já entendeu o recado e que vai esperar para tomar uma decisão mais na frente no que diz respeito a essa indicação aí do vice ou da vice de João Campos. Alguns nomes citados na pesquisa mostram, né, que hoje o nome que seria mais de contrapeso seria o de João Paulo, só que o João Paulo não vai indicar o PT, não vai indicar a vaga do PT para ele, nessa vaga não ser indicada, e provavelmente vai ser alguém que o senador Humberto Costa tenha confiança. Inclusive não seria nenhuma surpresa se o nome indicado fosse do próprio Humberto, né, porque ele sonha em ser executivo, e pode haver uma rearrumação, digamos assim, Humberto sendo candidato a vice, depois ele assumiria a prefeitura e aí abriria uma vaga na Frente Popular para o Senado, para outro nome, já que Humberto seria hoje um nome candidato à reeleição no Senado, e com isso inclusive poderia até ampliar a Frente Popular no que diz respeito a outros que têm intenção de ser candidato ao Senado. Claro que isso tudo é no campo das conjecturas e das ideias, e a gente vai sempre estar avaliando aqui. Para encerrar aqui, Laís, dizer que o lançamento do São João ontem, né, foi marcado por muita demora, muito calor, mas com as atrações que repercutiram bastante positivas aí para o prefeito Rodrigo, mesmo com ausências aí consideráveis, como é o caso de Mário Fernandes, Xande Avião, né, o Wesley Safadão, Natanzinho, por uma questão de patrocínio, e também da banda Flor do Nacaru, por uma questão mais política, que o governo não quis colocar eles, mas a repercussão positiva foi muito maior do que a negativa, e a gente vai acompanhar nos próximos dias sobre isso. Laís, eu volto daqui a pouco no Manhã Cidade, bater um papo com Renata Torres aí sobre essas pesquisas, também sobre o São João, e aqui no Jornal a gente se encontra amanhã. Uma excelente quarta-feira para você e até lá. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.